Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 3, A Minha Graça Te Basta. Autor, Esdras Mar. Título da semana 1, O Ministério que Recebi do Senhor Jesus. Quinta-feira. Ler com oração. 1 Coríntios 14, 3 diz: O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ministros da Nova Aliança, mestres e profetas. Vimos que o Espírito concede dois tipos de palavra: a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Para entender o que significa a palavra da sabedoria, leamos Efésios, capítulo 1, versículo 17, diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse versículo nos mostra que a sabedoria está ligada à revelação. Ou seja, quando Deus nos dá sabedoria no Espírito, Ele também nos dá revelação. Não é suficiente apenas ouvir a palavra. Podemos até ouvir e compreender o que ouvimos, mas talvez não tenhamos nossa vida mudada. Mas quando, além do entendimento, recebemos revelação, nossa vida muda. Foi por isso que Paulo orou para que Deus concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Uma vez que recebemos revelação da palavra de Deus, precisamos ser aqueles que profetizam. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo recomenda, no capítulo 14, versículos 1 e 3, diz assim: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Profetizar aqui não significa prever o futuro, e sim falar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo explica, no versículo 6 do capítulo 14 de 1 Coríntios: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Vemos, portanto, que nosso falar deve ser entendido pelos demais. Do contrário, não terá proveito algum. Precisamos falar palavras de ciência, ou seja, de conhecimento. A respeito da palavra, ainda podemos identificar outro par de aspectos: a palavra de revelação e a palavra de conhecimento. Percebemos quando comparamos 1 Coríntios 14, 6 com 1 Coríntios 12, 8, que esses pares, revelação e conhecimento, sabedoria e conhecimento, são correspondentes, o que deixa claro que a sabedoria está relacionada à revelação. Amado leitor, nosso receio é que você leia este devocional apenas com a mente, sem exercitar o espírito. Se lemos apenas com a mente, não perceberemos as revelações aqui contidas. Precisamos estar no espírito e ter o espírito de sabedoria e de revelação. Quando estamos no espírito, não apenas entendemos a palavra, mas recebemos revelação. O conhecimento é muito importante, pois é a nossa base, mas precisamos também da revelação. Temos um último par de expressões citado em 1 Coríntios 14, 6, que nos ajuda a entender a natureza da palavra de Deus: profecia e doutrina, ensinamento, que está ligado à palavra fundamental. Veja como esses dois pares se relacionam: palavra fundamental e palavra profética, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria e revelação. Precisamos desses pares.
Pois mesmo que nos profetizem, se não tivermos conhecimento da Bíblia, não entenderemos o que nos é falado. Por exemplo, se ouvirmos sobre o óleo composto da unção, não entenderemos nada, a menos que leiamos sobre ele no livro de Êxodo, capítulo 30, versículos 22 e 25. Mas se já conhecemos o assunto, quando ouvimos falar nele, seremos muito encorajados, pois receberemos revelação. Com base nessa revelação, podemos entender por que João fala que o Espírito ainda não fora dado ou ainda não era, em João capítulo 7, versículo 39. Ao relacionarmos o trecho de Êxodo com o Evangelho de João, concluímos que o Espírito Santo sempre existiu, pois é o Espírito de Deus, mas o Espírito, como óleo sagrado da unção, só veio a existir depois da glorificação de Jesus. Sendo assim, podemos concluir que os que falam a palavra do conhecimento são os mestres, e os que falam a palavra profética de sabedoria e revelação são os profetas. Alguns são mestres por excelência, pois ensinam, por exemplo, as lições contidas no livro Fundamentos da Fé Cristã, com o objetivo de que muitos aprendam as verdades, os fundamentos da palavra de Deus. De outro lado, existem aqueles que, além de mestres, são profetas, pois transmitem a palavra profética e, ao mesmo tempo, ensinam as verdades bíblicas. Pergunta de hoje: qual a maneira de obtermos a palavra da revelação? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.